Bora falar agora aqui, ó, dos temas mais prováveis para a prova de vocês. Quais são os temas nos quais eu estou apostando, tá? Olha só, a gente vai falar aqui de temas que são os que mais caem, aqueles que estão mais em evidência, né, do ponto de vista da atualidade e tal, e são os temas que são imprescindíveis, a gente tem que estudar mesmo antes da prova, e são os temas que nós estamos resolvendo aqui no nosso curso. Olha só, primeiro, um tema aí sobre tendência libertadora, progressista, a tendência pedagógica ali, Paulo Freireana. É comum que ela caia. É bom que vocês estudem lá os 27 saberes, né, que estão muito cotados para cair nas provas, porque nas provas agora de 2023, por um motivo simples, esses saberes, né, que o Paulo Freire traz para os professores, né, para a capacitação dos professores, vem evidenciando a necessidade de uma reformulação no campo da aprendizagem. E quando é que a gente vai conseguir trazer, né, toda aquela, como é que eu posso dizer assim, toda aquela potência que tem na proposta de Paulo Freire para o Brasil? Quando houver uma reforma geral na educação. E essa reforma passa pelos paradigmas que hoje nós temos a respeito da educação. Então nós, que somos professores, precisamos nos capacitar dentro dessa perspectiva dos saberes, né? Dentro dessa nova lógica, porque nós fomos ensinados, né, nas academias, nas instituições de ensino aí, né, nas universidades, a fazer, a movimentar a prática educativa de uma forma completamente diferente dessa que o Paulo Freire traz. Só que o Paulo Freire foca na questão da aprendizagem, né? Então ele vê o professor de uma outra maneira, não é a maneira que a gente se vê, né? Então é muito importante que a gente estude essa perspectiva, porque ela sempre cai, né? É como se fosse assim, esse é o modelo de educação que a gente precisa para evoluir, né? Para que o Brasil evolua. Mas ele só vai entrar mesmo, né, no modus operandi dos professores no momento em que a gente aceitar esses conceitos, incorporar esses conceitos à nossa prática, né, entender esses conceitos perfeitamente, porque não tem como a gente aplicar sem que a gente realmente internalize eles e aceite, tá? Então é importante que a gente leia a respeito desses saberes, porque eles estão cotadíssimos, tá? Aí para cair na prova de vocês. Outro ponto que pode cair, também outro tema, é a educação para a diversidade. Qualquer tema que estiver ligado à diversidade, e aí a gente lembra, né? A diversidade tem a ver com todos os conflitos sociais que existem. Então os conflitos são sempre por uma questão de diversidade, né? Então a diversidade aí de classe social, que cai muito em prova. Então as desigualdades, né, estão ligadas a essa diversidade de classe social. A gente tem a diversidade de etnia, temos a de gêneros, né? Temos também a de orientação sexual, atualmente. Temos a questão das práticas antirracistas, né, que já vem como uma solução para essa questão da diversidade étnica e racial. Então, é preciso que a gente estude esse tema de acordo com vários pontos, né, que podem ser abordados aí, porque é um dos temas que mais cai em provas de concurso, tá? De modo geral, para qualquer área, porque é esse tema que traz a maior parte dos conflitos que acontecem na sociedade. Então, é importante que a gente estude ele, especialmente porque é um tema que sempre está em evidência. Tá? Outro ponto, inclusive por causa das legislações, né, que vem aparecendo aí, relacionadas à questão étnica, né, principalmente as leis que inclusive já estão dentro da educação, dentro do currículo. Então é importante que a gente estude esse tema com foco na redação, porque pode sim cair, tá? É bem provável. Outro tema que também pode cair, que é provável, é a questão do planejamento e da organização do ensino. Então, principalmente quem vai fazer aí para professor 1, tá? Ou quem vai fazer o professor 2, pode pegar esse tema aí nos conhecimentos pedagógicos, né? Na discursiva de conhecimentos pedagógicos, que é a questão desse planejamento, dessa organização relacionada aos registros e a documentação, né, feita pelo professor em sala.
porque é uma estratégia que vem dando certo, né? Tem vários pontos aí que contribuem para o aprendizado do aluno, essa coisa de documentar e registrar, né? O registro, a diferença entre registro e documentação, que é um tema que a gente também vai abordar aqui, a gente vai resolver, porque é um tema muito provável. Atenção também para o tema educação básica. Quais são os desafios e quais foram as conquistas da educação básica nos últimos anos no Brasil? A gente teve aí um retrocesso, né, nos últimos anos, tivemos uma parada naquilo que já foi estabelecido uma década mais ou menos atrás, e esse processo tem se evidenciado nas discussões com relação ao campo da educação básica. Por que esse tema é tão importante, né? Porque a gente sabe que a formação cidadã, a formação integral, né, essa formação holística de que a gente tanto fala, de preparar o sujeito para a vida, ela parte da educação básica. Então é um tema que sempre vai estar em evidência no concurso para professor. Os pontos ali de reflexão acerca da educação básica, é importante que a gente saiba pelo menos a questão dos desafios maiores, a gente estude esses pontos, e quais foram os avanços que aconteceram já a despeito da falta de assistência aí, né, estatal com relação a esse tema. A gente já podia ter avançado muito mais. Nós temos legislações bem avançadas já dentro desse campo, mas ainda tem muito por fazer. Então é importante que a gente estude esse tema. E por fim, o quinto tema que é importante que a gente estude para essa prova aí, né, para o nosso concurso professor, é o tema da estratégia de recuperação da aprendizagem. Se liguem só, hoje em dia quem está em sala de aula vê essa coisa dos projetos, né? Então existe uma cobrança muito grande em relação aos professores para a prática de projetos em sala. Porque essa é uma estratégia que não só recupera a aprendizagem daqueles alunos que não se envolveram com o conteúdo durante o ano letivo ali, não conseguiram se interessar, né? E que estão ali já para se evadir, para entrar ali nos índices de evasão. E os projetos fazem com que os alunos tenham interesse na aula. Eles começam a ver sentido, né? A despeito dos problemas que eles passam em casa, eles começam a ver sentido em ir para a escola, porque há um envolvimento ali da comunidade, há uma temática que para ele é mais real, porque toca um pouco na questão, muitas vezes, da vivência dele, daquilo que ele está passando na comunidade, na casa, na família. Então, os projetos, eles vêm já para socorrer os alunos e para mostrar também que, se não houver envolvimento dentro da sala de aula, mostrar para o professor, dentro da prática docente, que se não houver envolvimento, as chances de a gente perder os alunos para a evasão escolar são cada vez maiores, porque a gente acaba cristalizando uma prática, né? O professor se volta muito para aquela coisa de passar o conteúdo, que é uma responsabilidade nossa, né, em sala de aula, mas muitas vezes a gente fixa tanto nessa coisa de passar o conteúdo que a gente não olha para o lado humano, né, do aluno. Ele está ali com anseios, com dificuldades, com problemas. E quando a gente traz um projeto, a gente não traz só a participação dele, né? A gente não só envolve ele, mas também, muitas vezes, a gente traz conhecimentos para ele que são muito mais válidos do que aquele, digamos assim, aquele conteúdo, né, que é curricular e que é obrigatório, tá? Então, a importância dos projetos hoje é algo que, com certeza, está muito cotado para cair nas questões discursivas. Então, esses são os 5 temas que eu sugiro que vocês estudem, tá? São os temas que a gente aborda aqui no nosso curso Educação Básica. Preste atenção, desafios aí e conquistas. A educação para a diversidade, o planejamento e a organização do ensino, sobretudo essa questão aí da documentação e do registro. A tendência progressista, libertadora, né? A tendência do Paulo Freire. E as estratégias de recuperação de aprendizagem. Se vocês estudarem esses 5 pontos,
é muito provável que vocês encontrem aí ao menos uma das questões que vai cair na prova, porque essas são as mais cotadas.